Oi, gente, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. Esse é mais um vídeo que é destinado a uma função acadêmica dentro da Universidade Estadual de Goiás, do curso de Pedagogia Santo Antônio do Descoberto, né, da turma UAB 1. Devido às questões, né, que o mundo vem enfrentando, nós estamos mediando todas as nossas atividades, tarefas, provas e atividades presenciais pelas plataformas. Então, os vídeos eles têm sido um complemento e tem sido uma melhor maneira da gente exemplificar nosso aprendizado. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre mostrar, na verdade, um slide que foi orientado, né, conforme consta nas orientações da atividade essa é um vídeo da atividade de orientação em docência 2 de estágio supervisionado no ensino fundamental. No ensino fundamental 1. Essa é uma atividade que nós deveríamos fazer um slide conforme a orientação da atividade. Nesse slide deveria ser baseado no nosso projeto de ensino, nos planos de aula e na experiência. Bem, de antemão, eu vou falar um pouco sobre o projeto de ensino, a experiência e dos planos de aula. Experiência é o que falar sobre estagiar remotamente. Acho que talvez sirva para exemplificar um pouco, talvez seja um norte ou talvez seja mais uma dúvida que muitas pessoas têm. Obviamente, não é a mesma coisa. Não é, nós tivemos, graças a Deus, uma experiência muito bem sucedida no ensino fundamental, no educação infantil. Eu gostei muito do estágio, foi um momento muito acolhedor, foi uma coisa muito desperta você para um olhar muito mais crítico. Quando você fala com o professor e ele fala, eu não largo essa profissão por isso, você entende quando você está ali vivendo a realidade. Muito difícil você não se apegar, não se envolver, né, humanamente com as questões sociais, familiares e todo o zelo e cuidado que tem com a criança. Então, o estágio remoto ele nos distancia das pessoas e aproxima, mas a gente não tem um contato físico, visual, um diálogo mais aberto, acho que é tudo muito formal. Então, primeiro eu tive uma professora que me atendeu, porém ela não pôde continuar me dando orientações, né? Mas ela me adiantou bastante coisa, tivemos bastante, não, nem tanta aproximação, mas foi suficiente para algumas coisas. Então, o projeto de ensino, ele foi baseado na turma de quarto ano, que é o ano que eu estagiei, que eu fiz todo o meu estágio lá. Então, eu vou mostrar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu fiz um slide, regência remota, que foi o título que eu dei. E aí, eu coloquei aqui assim. Não é um pensamento meu, tá aqui na bibliografia, né, de Freitas. É no estágio que os alunos eles começam, né, a lidar com a verdadeira experiência de assumir posição de professor, ou seja, o seu primeiro contato com o seu futuro ambiente de trabalho, formando assim futuros professores prático e reflexivo, assumindo para essa finalidade o estágio como um projeto de investigação de conhecimento. Freitas, 1998. Bastante relevante, né, esse posicionamento dele, até mesmo porque a gente vem lendo muito, tem muito material, muita teoria, só que a teoria é para você se embasar, mas ela não é para você se recostar e ficar nela, porque a prática é muito diferente. Eu não acredito que o estágio remoto ele vá comprometer a nossa formação, de maneira nenhuma. Acho que vem acrescentar porque a gente está aprendendo. Esse vídeo mesmo a gente pesquisa, a gente busca durante todo o curso de pedagogia, a gente se denominou alunos autônomos. Nós tivemos que buscar e conhecer muito mais do que quando você está num curso presencial, né? E quando você está num curso à distância, você tem que se virar, na verdade. Essa é a palavra. Se virar e fazer tudo sozinho. Você tem que aprender. Porque quem está lá te avaliando quer que você se empenhe, quer que você se resolva e quer que você tenha autonomia para buscar soluções. Então, enquanto professores, eu também acho que seja estágio remoto ou estágio presencial, a gente tem que não é se virar, a questão é se adaptar, coisa que está acontecendo no momento, todo mundo está se adaptando a essa realidade, e para que os alunos não fossem prejudicados, não fossem, né,
deixado de lado a formação, dando continuidade ao ensino, tem essa possibilidade de estágio remoto. Como eu disse, não acredito que vá comprometer, né, a nossa formação, mas é um momento muito desafiador. Acho que falta muitas coisas que a gente queria que respondesse, um contato. Eu queria perguntar isso, eu queria ver isso, mas às vezes você não tem aquela é, liberdade de perguntar para uma professora, porque você sabe que ela já está fazendo o que ela pode, que é te atender, que ela já está fazendo tudo que é possível dentro das possibilidades delas. Os professores em geral estão muito atarefados, é muita coisa, estão tendo que se adaptar à videoaula, à gravação, a tarefas online, enfim. Então, esse aqui é o meu projeto de ensino, que fala sobre educação no trânsito, né? Ela revisou e ela viu umas pequenas modificações, eu fiz essas modificações. O título é Trabalho de Educação no Trânsito e as estratégias adequadas para conscientização das ações e cuidados para ensino e aprendizado regular e desenvolvimento de bons hábitos como pedestre. Esses temas, geralmente, eles são mais para o projeto no papel, né? A gente sabe que durante a prática é um pouco diferente. Tem aqui os objetivos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Reconhecer a importância dos sinais de trânsito, identificar e observar os cuidados básicos de trânsito, valorizar os materiais de apoio à educação no trânsito, conscientizar que depende de cada um a segurança no trânsito, conhecer todos os sinais e placas mais comuns do trânsito, desenvolver o comportamento do aluno enquanto usuário das vias públicas, criar bons hábitos da criança, proporcionar melhor atendimento na temática, conhecer e evitar locais de riscos e desenvolver a atenção e percepção aplicando as sinalizações de trânsito. Esses aqui são os objetivos, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tá bem aqui. É um slide muito subjetivo, não é nada muito profundo, né? Eu creio que está de acordo com o que está sendo pedido e está de acordo com as orientações, né? A justificativa, a educação busca contribuir efetivamente para a redução de acidentes e na conscientização quanto à prevenção da vida. Acho que isso fala por si, né? Tem todo um texto aqui embaixo, né, para quem quiser se aprofundar mais, porém eu não vou me ater a ele porque é muito conteúdo aqui, foi bastante escrita, fiz bastante modificações, né? Então tá isso aqui. A fundamentação teórica, quanto mais cedo os alunos forem colocados em atividades e projetos de conscientização e valorização das ações educativas, mais rápido teremos êxitos em tais projetos, como nas crianças e alunos mais efetivos. Eu não preciso nem dizer, né? O português fala por si quando diz que é na escola que as crianças estão mais dentro do aprendizado. Então, para que trabalhar melhores ações preventivas com elas do que na escola, né? Independente da série, idade e outros fatores. A metodologia, né, que a metodologia ela sempre se encontra baseada em sala de aula, através de diálogo dirigido, atividades lúdicas, ações ali que você pode estar fazendo, visando inicialmente a aprendizagem, associação do cotidiano. Utilizar também uma coisa que a professora deixou bem, falar muito, não envolve muita criança. Então, utilizar muito a aula expositiva, né? Que a criança, ela prende-se mais ao que é exposto do que ao que é falado. Eu tô aqui mostrando, né? Mas se fosse uma criança, talvez que estivesse vendo esse tipo de conteúdo, talvez ela não se interessaria porque elas prestam mais atenção na aula expositiva. Metodologia, tem essa parte aqui, ficou com uma letrinha um pouco diferente, mas tá tudo certo. A metodologia, os recursos, papel ofício, tinta para colorir, lápis de cor, lápis, borracha, esses materiais básicos de sala de aula, né? Placas com sinalização e esquema de cores, materiais impressos de educação no trânsito, avaliação, a gente espera que pelo menos a metade da turma participe e que dentro dessa participação eles expliquem um pouco, né, o que eles entenderam,
fixar os conteúdos, quanto às regras, os bons hábitos, as ações preventivas, os cuidados deles com a família, com todo mundo, porque a gente tem que cuidar da gente e também das demais pessoas, né? A sociedade é isso, é um cuidado coletivo. Discussão. No final do projeto, as crianças participantes deverão estar conscientes e relatar o que aprenderam com esse projeto. O que são ações preventivas, os mesmos podem evitar as fatalidades na rua. Um fator que eu observei também que foi colocado pela professora foi que os alunos eles têm essa mania, né, de correr, e muito perto da escola ali tem a porta da escola é a rua. E aí como é que faz, né? Então tem que trabalhar muito isso para que na hora de distração, ou eles pensem, eles lembrem, ou eles algum aprendizado fique ali na cabecinha deles para que eles tomem muito cuidado. Agora a gente vai partir aqui para o plano de aula. E o plano de aula é o seguinte, também foi conversado com a primeira professora. Apareceu o nome dela aqui, quem quiser ver tá bem aqui escrito. A identificação da escola, a turma do ensino fundamental, que é o 4º ano. O professor regente, temática das aulas é o folclore. E o que é que falar a respeito dessas aulas, desses planos de aula que estão disponíveis lá, que foi a atividade que a gente fez, atividade de orientação e docência, atividade 2, e também na atividade de estágio 2, porque poderia ser reaproveitada. Ela baseia os planos de aula dela, o planejamento dela, nas habilidades da BNCC e nos objetos de conhecimento. Hoje em dia, a BNCC é que está dando todo o norte para a educação. Então, tem que basear nisso. Não pode fugir disso. Ela mostrou, ela falou e está aqui conforme as aulas delas são. Como são aplicadas e como foram aplicadas as aulas. Então, aqui, o plano de ensino, que é o objetivo geral, promover uma aula interativa com o folclore brasileiro, os objetivos específicos, identificar em notícias, fatos, participação local e momento, tempo de ocorrência de fato noticiado, objeto de conhecimento, compreensão da leitura, língua portuguesa, conteúdo da aula folclore. A estratégia metodológica: assistir o vídeo quantas vezes forem necessárias, copiar a explicação do conteúdo no caderno de português, que se encontra nas duas pastas preto em PDF, postar na pasta do aluno para que seja computada a atividade, a presença, e para que o professor possa avaliar os alunos. Como eu estou dizendo aqui, foi também dito por ela que ela não foge disso, é isso que ela vem fazendo. Acredito que outras escolas também, mas ela falou basicamente da escola dela, né? Da escola Abdão Elias, e inclusive isso foi dito também pelo diretor, que eles não podem fugir disso. A coordenadora reforçou isso também. Habilidades da BNCC e os objetos de conhecimento. E aí eles vão desenvolver da melhor maneira, né? Tal como nós fizemos. E aqui eu vou passar aqui, ó, o plano de aula número 2. São 8 planos de aula. E o que vai diferenciar um do outro, obviamente, a temática da aula, os objetos específicos e os objetos o conteúdo, objeto específico e objetivo geral. Só que o restante, as estratégias metodológicas são muito parecidas, a avaliação é muito parecida. Conforme eu estou dizendo, elas vão ser avaliadas pela participação na atividade, pela interação, plano de aula 4, tem de português, né? Porque são muita necessidade de trabalhar português. As crianças elas estão muito defasadas devido até à tecnologia, essa questão do tecnológico, das aulas remotas. Então elas têm que trabalhar bastante o português, que é uma necessidade constante. Aqui o plano 7, o plano 8 e as referências, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Trata-se de um slide bem curto. Eu não tirei print, não coloquei fotos, né? Porque eu não perguntei, na verdade, para as professoras se poderia fazer isso. Obviamente, elas não iriam se opor, eu acho, né? Também não posso afirmar nada.
Porém, como eu não perguntei, não só coloquei informações da escola, informações que eu colhi e todas as informações dos planos de aula, do projeto de ensino e algumas coisas que eu falei a respeito da regência e da experiência de estágio remoto. Muito obrigada.